Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui novamente para darmos continuidade em mais um estudo. Mas antes da gente se unir aqui em pensamentos, em vibrações, para juntos, aprendermos mais um pouco nessa tarde de hoje, vamos elevar o nosso pensamento, vamos preparar o nosso ambiente de estudo. Estejam vocês onde estiverem. Vamos assim nos envolvendo com esta música, acalmando os nossos pensamentos e vamos assim pedindo ao Pai da Vida, aos benfeitores espirituais, aos nossos amigos responsáveis pelo nosso estudo, pelo nosso curso, que sempre se fazem presentes, seja em formato presencial ou online. Vamos pedindo que nesta tarde de estudo, nós possamos estar abertos para esse novo aprendizado que chegará até nós, que esse aprendizado penetre no mais fundo da nossa alma, para que nós possamos aprender e com esse aprendizado nos melhorarmos cada dia mais, fazendo bom uso de tudo aquilo que hoje aprenderemos aqui. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos então para o estudo desta tarde, que hoje será a 11ª aula, Retorno à Vida Corporal. Faremos então a primeira parte, que esse assunto é muito extenso, Então, nós vamos fazê-lo em 2 partes, são 2 lições que tratará desse assunto. Antes de nós começarmos o nosso estudo, na parte A e depois na parte B, nós vamos para a nossa leitura do nosso livro, Fonte Viva, que é a nossa leitura de preparo de ambiente. E hoje nós vamos para a lição 28, que vai nos dizer assim: alguma coisa, é o tema da lição. E Jesus, em Lucas 5,31, diz a seguinte frase: não necessitam de médico o que estão sãos, mas sim o que estão enfermos, Já vem aí abrindo com esta frase, que vem nos lembrar que o nosso compromisso não é só com aquele que está bem, é principalmente com aquele que está doente, E aí nós vamos entender melhor isso ao longo da lição. E ele começa dizendo assim: quem sabe ler, não se esquece de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente, Então, nesse pedacinho, está pedindo para a gente refletir sobre isso. Se eu já sei, tenho como obrigação, ajudar aqueles que ainda não sabem. Se eu tenho facilidade com a expressão da palavra, que eu use essa facilidade para chegar, por exemplo, através da minha fala, a doutrina espírita, os esclarecimentos do Evangelho, Como um exemplo aqui. Se eu tenho uma boa saúde, que eu esteja disposto a ajudar aqueles que não a possuem, que já têm alguma enfermidade, E quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência aquele que ainda não tem essa possibilidade, que não recebeu ainda esta condição, auxiliando-o a desvencilhar-se das suas trevas. Se eu já consegui enxergar a vida com um pouco mais de clareza e resignação, que eu comece a ensinar ao outro também a passar por isso, Quem possui recursos para trabalhar, não esquece que o irmão menos ajustado, não esqueça do irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível a atividade digna,
né? No campo profissional também, né? Está pedindo para a gente, que já está mais estabilizado, poder ajudar aqueles que necessitam. Quem estime a prática da caridade, compadece-te das almas endurecidas, beneficiando-a com as vibrações da prece. Aquelas almas difíceis, que ainda nos dão, né, muita dor de cabeça pelo seu não entendimento ainda das coisas como elas são, tá pedindo para a gente olhar para essas pessoas com mais paciência, né? Aquele que está lá do nosso lado, muitas vezes que veio como filho, como pai, como mãe, como marido, que ainda não estão no mesmo patamar que nós, né? Que estamos encaminhando ainda, engatinhando, eu quis dizer, que estamos engatinhando, mas que já temos aí, né, uma vontade, digamos assim, um pouco maior do que esses nossos irmãos. Então, que a gente possa ajudá-los também, né, naquilo que pudermos fazer por eles. Quem já está entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe como exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Mostrar, né, através do exemplo. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, uma vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarda a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Então, vem aí esse grande ensinamento do livro Fonte Viva, né, por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nos dizendo que é para olharmos para aqueles ainda que ainda estão, né, numa caminhada diferente da nossa, que precisam do nosso auxílio. Mesmo que nós possamos dar pouco ainda, por sermos também ainda imperfeitos, mas que a gente se dispõe a fazer, né, oferecer essa ajuda para aqueles que estão necessitando ainda mais do que nós, né? Lembrando do início que Jesus nos fala que quem precisa do remédio são os doentes e não os sãos. Doentes são todos aqueles, né, que ainda estão vibrando numa sintonia muito baixa, sofrendo com os males físicos e que não consegue ter aí um ânimo de sair dessa situação. E se a gente já consegue ter um pouquinho que seja desse ânimo, que nós nos coloquemos à disposição para ajudar aqueles que necessitam. Então, fica aí essa grande mensagem de hoje, não é? E agora nós vamos começar com o nosso estudo da parte A, que vai falar das faculdades morais e intelectuais, da influência do organismo, do idiotismo, loucura e suicídio, tá bom? E na parte B, nós vamos falar sobre o jugo leve. Então, vamos lá, meus amigos. Nós iniciamos o nosso estudo desta tarde, lembrando que nós só evoluímos, né? E aí, relembrando estudos passados que nós já fizemos, que nós só evoluímos através das nossas encarnações, não é isso? Enquanto nós não vivermos como espíritos encarnados, fazendo somente o bem, enquanto a gente não estiver na carne, já com isso muito forte em nós, né, a bondade, o amor ao próximo como a si mesmo, a gente ainda vai necessitar de reencarnar. Lembrando a vocês que todos nós vamos evoluir, né? Eu já falei isso algumas vezes nos nossos estudos. Alguns em menos tempo, outros em mais tempo, mas nós vamos evoluir. E aí é que tudo começa, né? Nesse entendimento que eu trago para vocês aqui nesse início de estudo é que tudo começa, porque se nós temos as encarnações para nos melhorarmos, vamos entender como que isso funciona, né? Hoje, nessa primeira
parte do estudo Retorno à Vida Corporal. Então, vamos lá. Começamos, então, com as faculdades morais e intelectuais que todos nós temos. As qualidades morais e intelectuais, elas são de acordo com o grau de elevação que o espírito tem, né? Então, eu posso ser um espírito de moral mais elevada ou de um espírito com uma intelectualidade mais elevada. Ou posso ser os dois. Eu posso ser um ou posso ser outro, tá? Se a pessoa ainda está envolvida muito com o mal, né, na prática do mal, possivelmente ela vai necessitar de muitas encarnações para ser melhor, né, moralmente falando. E intelectualmente também. Quando o espírito ainda não é puro, né, porque é onde nós queremos um dia chegar, ele sofre toda a influência de outros espíritos encarnados. Ou não, né? Se ele for, né, tiver essa consciência, ele já não sofre mais essa influência. Se ele não tem, ele sofre, né? Então, as qualidades morais da criatura humana, sejam boas ou más, pertencem ao espírito que está encarnado nela, né? Então, é do espírito as qualidades morais e não do corpo. Se for um espírito bom, suas qualidades são boas. Ou seja, quanto mais elevado for, mais o homem está propenso ao bem. Se o espírito for um ser ainda imperfeito, logicamente sua moral, né, ainda está a desejar. Então, o que a gente pode dizer? Que o homem bom é a encarnação de um bom espírito. E um homem ainda vicioso, ainda propenso ao mal, é a encarnação de um espírito ainda imperfeito. Tranquilo, né? Porque a gente já tem falado isso em alguns estudos. Se eu já estou encarnada, consigo fazer, me melhorar primeiramente, depois já consigo a prática do bem com mais facilidade, né? Fujo das coisas erradas, trabalho já minhas questões íntimas para transformá-las, eu já estou num grau de bom homem, né? Numa encarnação que eu tenho. Agora, se eu ainda tô ali, né, na maldade, vibrando nas coisas difíceis, reclamando demais da vida, prejudicando o outro, eu sou ainda a encarnação de um espírito imperfeito, né? Lembrando que todos nós ainda estamos, né, nesse patamar de imperfeitos, como a gente viu no estudo passado. Devemos classificar como imperfeito, isso é legal da gente falar, para não dar a conotação de eternamente mal. Quando a gente fala espírito mal, dá a impressão de que ele vai ser mal por resto da vida. E imperfeito, ele tem uma condição de se melhorar, tá? Pois poderíamos, né, dessa forma, se falássemos só de espírito mal, entender que Deus é injusto e a gente sabe que ele não o é. Como espírito, nós temos como mudar, como nos melhorar, como nos tornarmos perfeitos. Ou seja, cedo ou tarde nós vamos caminhar para essa perfeição. O homem que age de uma forma sem pensar, ou faz as coisas sem ter muito cuidado, ou que é imprudente, leviano, inconsequente, brincalhão, né? Ele é a encarnação de um espírito, né, dessa ordem, leviano, né? Ainda não tem essa condição de ser falado, né, de ser tratado como espírito, né, bom. Em razão do corpo humano não poder ser usado por dois espíritos, sabemos bem disso, as qualidades morais e intelectuais pertencem então ao espírito, que ali está encarnado. Então, se o espírito é bom ou mal, se já tem qualidades morais ou intelectuais, isso é do espírito, porque já vivemos muitas outras encarnações e trazemos conosco essas impressões, né? Há homens inteligentes que por essa qualidade revelam um espírito superior ali encarnado, mas que são às vezes ao mesmo tempo muito vicioso. É porque o espírito não é bastante puro e por isso sofre influência de outros espíritos. Então, digamos, né, exemplificar para ficar mais fácil a compreensão de que nós estamos aqui encarnados e temos aí uma inteligência, digamos assim, acima da média,
né? Porém, nós ainda temos a moralidade baixa, somos viciosos, né? Como todos nós ainda o somos. E aí, o que que acontece? Quanto menos moralidade temos, mais influência espiritual nós estamos propensos a receber. Então, é isso que está dizendo aqui, né? A evolução do ser humano não se realiza ao mesmo tempo em todos os sentidos. Num tempo, ele evolui intelectualmente, em outro, na moralidade. Mas o progresso é sempre ascendente. São as oportunidades que Deus nos dá através das múltiplas reencarnações. Então, o que está querendo dizer aqui? Que a gente vem para nos tornarmos moralmente melhores, e aí, de repente, em outras vidas, a gente recebe a oportunidade de melhorar mais o nosso intelecto, né? Tudo bem que ao longo da nossa vida a gente vai fazendo as duas coisas, é possível fazer as duas coisas. Cada vez que nós viemos para um curso desse, né, um estudo desse, cada vez que a gente assiste um vídeo, cada vez que a gente lê um livro, procurando entender melhor a doutrina espírita, nós estamos melhorando intelectualmente também, né? Mas nessa encarnação, ainda como espíritos imperfeitos, nós estamos precisando mais melhorar a nossa moralidade, tá? E Deus dá oportunidade para todos. Sobre as diversas faculdades intelectuais e morais do homem, se seriam produtos de tantos outros espíritos, né? Como faz aí a pergunta, Kardec faz a pergunta 366 do Livro dos Espíritos, né? Para os espíritos nos diz: as diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas. Então, né, uma de cada vez. Como os diferentes sons de órgãos são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar. Quantas forem os sons. Desse sistema resultaria que quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que tantos espíritos o possuíram ou deixaram, e que o tornariam um ser múltiplo, sem individualidade, e consequentemente sem responsabilidade. Isso, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Então, a gente vive uma encarnação de cada vez. E a cada encarnação a gente vai procurando se melhorar. Sofre algumas influências, lida com essas influências e busca sempre se melhorar, né? Mas é uma encarnação por vez que você vai tentando se melhorar aí, né? Então, é isso que a pergunta 366 do Livro dos Espíritos nos traz aí como uma explicação, ok? E agora a gente vai falar da influência do organismo, né? Então, o espírito continua sendo espírito e a matéria continua sendo matéria. Para alguns espíritos com mais condição, ao desencarnar, eles deixam de sentir as dores que os afligem na matéria. A gente também já viu isso em alguns outros estudos, que quando chegamos ao plano espiritual, né, que morremos devido a uma doença tipo câncer, que causava muitas dores, dependendo da minha elevação, da minha condição espiritual, eu chego lá no plano espiritual e já não sinto mais essas dores no meu corpo físico. O que acontece, que a gente ouve relatos, né, nas sessões mediúnicas, os espíritos relatarem que chegou lá, ainda continuou no mesmo sofrimento, que ainda sofre, sente dor, sente sede, sente fome. Por quê? Porque tudo isso está na nossa mente, é pensamento. E principalmente no plano espiritual, aqui também, mas principalmente lá, a força do pensamento é que move tudo. Então, se o meu pensamento vibra na sintonia da dor, o espírito ainda vai sentir todos os desconfortos da dor, né? Então, é isso que ele está querendo dizer assim, né? Que esses espíritos ainda chegarão lá e sentirão esse desconforto, tá? A encarnação
ela impõe alguns limites ao corpo, ao espírito, ao corpo espiritual, né? Os sentidos do espírito, eles são mais amplos no plano espiritual, né? O corpo ainda é uma matéria muito pesada, né? Muito densa, que realmente nos limita termos algumas percepções, algumas atitudes, né? Por exemplo, no plano material, a nossa locomoção ainda é muito pesada. A gente arrasta para andar, né? Como diz os ensinos da doutrina espírita. A gente caminha, às vezes uns com mais dificuldade, outros com menos, né? Depende aí dos comprometimentos que nós ao longo da vida demos ao nosso corpo físico, né? No plano espiritual, por exemplo, os espíritos, né, que já atingiram aí um pouquinho mais uma elevação, não precisam mais caminhar, eles volitam. Porque o corpo é muito menos, né, pesado, quase nada, não tem peso de matéria como tem aqui. Então, eles conseguem volitar. No plano espiritual, é assim, né, que eles se locomovem. Então, todas as faculdades, todas as qualidades, todas as sensações pertencem ao nosso espírito e não ao corpo material, ok? Então, é isso que nós estamos falando aí da influência, né, do organismo sobre o nosso espírito, ok? Por que eu sinto, por que eu ainda estou na matéria, por que eu carrego esse corpo pesado, né? Porque eu tenho a necessidade de passar por essa encarnação com as dificuldades que eu estou para subir mais um degrauzinho aí na minha evolução, se eu bem aceitar aquilo pelo qual estou passando, né? Então, por exemplo, se o corpo ele tem um defeito, esse defeito, então, ele é um obstáculo para o espírito. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu posso ter, por exemplo, uma grande facilidade com a questão intelectual, eu ser uma pessoa mais desenvolvida nessa questão. Tenho uma facilidade de me expressar, mas aí eu venho muda na encarnação vingente, eu sou muda. E aí é claro que eu vou ter dificuldade de me expressar através da fala, embora a minha condição mental seja, né, até avançada, mas eu vou ter essa dificuldade com a fala. E aí lembrando, né, que todos os nossos comprometimentos no campo físico trazem uma origem dos nossos erros, né? Se eu não consigo me expressar através da fala, possivelmente eu usei mal, né, esse órgão da inteligência, o órgão da fala, mal numa das minhas vidas. Então, ter nascido muda, cega, surda, é uma forma da gente resgatar aí, né, esses erros que nós cometemos em outras vidas, tá? Então, o corpo, ele tem essa limitação, né? Impõe, então, pela essa limitação, um prejuízo ao espírito. O corpo não conseguirá mostrar o seu potencial, do que ele é capaz, porque ele tem esse problema em um dos seus órgãos, né? Por exemplo, o médico pode ser, né, muito inteligente, ele é o melhor de todos os melhores, né, que tem por aqui. Mas se ele não tiver os instrumentos certos e afiados, por exemplo, como o seu bisturi, ele não vai conseguir usar muito a sua inteligência ali na hora da cirurgia. Então, a gente traz, né, a nossa questão intelectual, traz aí para usar na nossa vida, mas ao longo aqui da nossa encarnação, a gente vai precisando de instrumentos. Por exemplo, como eu citei o exemplo da fala, é um instrumento para eu expressar a minha inteligência, né? Ou às vezes a pessoa
É um ótimo, por exemplo, nadador. Ganhou todas as medalhas. E aí, num acidente, ele perde, né? Como a gente teve até um caso aí, né? De um rapaz que fazia canoagem lá, né? Perdeu o movimento das pernas no acidente. E aí, todo o conhecimento que esse espírito traz nessa área que ele adquiriu, né? Fica para prática da canoagem aí, né? Daquelas atividades que ele exercia lá, né, na canoa, ficam, né, de uma forma a não poder mais ser usada. Com certeza, né, se olharmos o planejamento reencarnatório, nós veremos que tem um porquê desse acidente ter acontecido, né? Então, tudo se tem uma explicação, né? Então, vamos ver se o livro traz mais alguma coisa aqui que a gente possa acrescentar. O organismo, em certas circunstâncias, ele impede o espírito de se mostrar, mas esse, com o tempo, vai dominando todos os órgãos do corpo e se mostra com todas as faculdades. É o que eu acabei de falar, né? Nessa encarnação, eu tenho uma certa limitação com certa coisa, mas ao passar as outras encarnações, eu vou recebendo, né, através dos meus esforços, condição de mostrar, né, de usar todas as minhas faculdades, né? Então, acho que é isso nessa parte da influência do organismo, tá? O nosso espírito, o corpo é uma limitação para o nosso espírito, porque tem até no Evangelho uma passagem que diz que o Evangelho anseia pela liberdade, né? Acho que é na parte que fala sobre quando a gente está triste, né? Aquele sentimento de angústia e que por que de repente a gente não consegue nem achar o motivo, né? Para estar daquela forma. E aí o Evangelho vem nos trazer que é o nosso espírito ansiando pela libertação, né? Então, ele é uma prisão, nosso corpo é uma prisão. Necessário, o corpo não existe sem o espírito não existe sem um corpo, né? Um precisa dessa ferramenta que é o outro, mas que o que nós fizemos em vidas passadas, né, interfere na influência da nossa estadia aqui, né? Vamos dizer assim, interfere na forma com que nós vamos viver encarnados neste planeta. Se temos limitações, né? Os nossos órgãos, um deles, né, a nossa mente, vai ser aí impossibilitado de estar em seu pleno 100% de uso, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desta parte, tá bom? A gente vai conversando lá no grupo sobre isso. Agora a gente vai entrar na parte do idiotismo, né? Que aí o livro traz um significado do dicionário, que aí ele vai tratar como uma doença infantil de ordem genética, caracterizado por retardo mental grave, tá? Aí o livro diz que nós não podemos afirmar que um espírito que encarna com a prova ou expiação do idiotismo é um espírito ignorante. Eles estão dizendo que eles não podem afirmar isso. O que se pode dizer é que ele fez mau uso das suas faculdades em outras existências, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto já em muitas outras literaturas. E nesta, como cretino, né, repara as suas dívidas, né? Mau uso, às vezes, da sua inteligência. Usou a grande inteligência que tinha para o mal, né? E aí, como uma forma de frear esse espírito que ainda não está preparado para se ajudar sozinho, Deus permite que volte, né, nessa condição que serve como um freio para aquela criatura. Então, o idiota pode ser um espírito dotado de grande capacidade intelectual, né? Nada tem a ver com a capacidade dele intelectual, mas que ele não soube usar seu saber para o bem, foi o que eu disse, né? Influenciou muita gente nos caminhos do mal. O espírito, ele sofre, pois, pela deficiência do instrumento físico. Se o corpo é debilitado, o espírito sofre, porque ele não pode
né, ter 100% desse corpo. Não pode se manifestar adequadamente, né? O erro atrofia as faculdades espirituais da alma, em se prendendo aos defeitos do corpo. Se as roupas que nos agasalham precisam ser lavadas, quanto mais as vestes do espírito, né? Isso é muito claro. E elas se lavam, né? Quando a gente lava o nosso espírito, para dizer que nós estamos aí com o espírito mais limpinho, é porque nós já temos uma evolução espiritual. Quanto mais elevados, espiritualmente falando, mais limpos, mais purificados nós somos como espírito. E isso tudo acontece pela prática do bem, do amor ao próximo, né? E se a gente quer se livrar do idiotismo ou em uma ou mais das nossas existências físicas, que comecemos a nos defender agora dessa situação constrangedora. Usemos a nossa inteligência para não deturpar a verdade nem para combatê-la. Podemos usar aqui um exemplo dos hackers. As pessoas que são hackers, eles são de uma inteligência acima da média. Eles entram em sistemas que são muito seguros, mas eles conseguem. Então, essas inteligências acima da média estão sendo usadas de uma forma errada, porque eles prejudicam as pessoas fazendo isso. Então, vamos usar aqui de exemplo. Pode ser que em uma das vidas desse espírito, ele precise voltar com uma idiotia, né? Com um idiotismo, uma doença mental, para poder entender e se depurar verdadeiramente e caminhar rumo a uma evolução, né? Como eu disse, muitas vezes o espírito não dá conta sozinho e Deus interfere, né? Fazendo aí com que volte dessa forma. Então, se a gente quer, né, se livrar, usemos a boa, né, nossa boa parte da inteligência aí de uma forma saudável. O espírito exerce influência sobre os órgãos físicos. Isso é uma verdade incontestável. Mas será que esses órgãos também não exercem influência sobre as faculdades do espírito? Os amigos espirituais responderam que essas influências são grandes, mas o corpo não produz as faculdades que são atributos do espírito. Livro dos Espíritos 372A. Em contemplação, Kardec nos orienta: importa se distinga o estado normal do estado doente, patológico, né? No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Se a pessoa é moralmente mais elevada, né? Ela vence esse obstáculo que a matéria lhe impõe, que é a doença. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações da própria pessoa ficam prejudicadas ou desnaturadas, como nos casos de idiotismo e de loucura. São casos de doenças, né, casos patológicos, e não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Então, o que está dizendo aqui é que, por exemplo, se uma pessoa comete um crime e ela é diagnosticada, né, com retardo, idiotia, algum tipo de transtorno mental, ela é isenta, né, de, por exemplo, ficar na prisão junto com outras pessoas que tenham cometido outros crimes. Ela é levada a hospitais, a tratamento, né, hospitais psiquiátricos, para ficar lá, né, reclusa, mas em tratamento. Então, a lei humana isenta essas pessoas da responsabilidade, né, dos seus atos, tá? É isso que está dizendo aqui. É muito comum que o idiota, no estado de espírito, tenha consciência do seu estado mental. É consequência de prova ou expiação. Então, pode acontecer da pessoa ter essa consciência, né?
Às vezes a gente acha, né, que a pessoa é muito debilitada mentalmente falando e que ela não sabe, né? Mas tem lá, lembre-se que é o corpo físico, é o órgão que está adoecido, né? Embora o espírito traga todo esse reflexo, quando o espírito sai do corpo, né, no desdobramento, por exemplo, do sono, ele não está patologicamente, né, com a doença. Então, nesses momentos pode haver uma lucidez, né? Pode ser esclarecido, por exemplo, para eles no plano espiritual. E aí fala também da loucura, né? De transtorno mental, que é o quê? A loucura é uma alteração, né, mental da mente, né? E aí é quando, né, um indivíduo não tem aí condição, né, que ele é afastado dos seus... ele não tem condição de pensar, de agir, de sentir, né? Como uma pessoa que não tem essa patologia, né? Sentimento ou sensação foge ao controle da razão, né? O ato ou a fala extravagante que parece desarrazoada, não tem razão, não tem lógica. Atitude, comportamento que detona falta de senso, de prejuízo, de discernimento, atitude imprudente, insensata, né? A loucura, ela é uma distorção da força mental em uma ou inúmeras encarnações. Ela não tem o poder de desequilibrar o espírito, que é toda harmonia, por ter saído de Deus, né? Mas causa impressões como condicionamento das ideias que o próprio espírito formula, né? Como eu falei um pouquinho atrás. O espírito, ao receber um corpo, se esse traz alguma deficiência, de novo, né, vai falar aqui que ele sofre dificuldade, de modo que as suas faculdades sejam reduzidas ou mesmo paralisadas, né? Uma pessoa com problemas mentais, ela não pode ter uma vida de trabalhar, né, de ser responsável pelos seus atos, às vezes não consegue cuidar nem da sua higiene, né? Então, elas são paralisadas nessas questões. Ele não perde os conhecimentos, olha aqui, não perde os conhecimentos anteriores adquiridos, que são imperturbáveis na sua moradia de origem, o espírito, lembra? Quem está doente é a matéria, é o órgão, não o espírito, embora, volto a dizer, ele receba algumas impressões, né? Mas o espírito não. Tanto é que, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer, com mal de Alzheimer, quando ela está em sono, o espírito que vai para o plano espiritual, estudar, ouvir uma palestra, aprender, muitas vezes trabalhar, ele vai completamente sadio, porque a doença está depurando a parte que precisa, né, daquela encarnação. Porém, ela não chega, né? Chega com algumas impressões, porque a gente precisa de um tempo no plano espiritual até para a gente, né, aceitar o desencarne, isso leva um tempo. Mas, né, o espírito não tem a doença nele. A doença está no corpo físico, ok? A loucura é um estado patológico deficiente. Os problemas cerebrais não podem dar ao espírito condições normais para se manifestar adequadamente. O Livro dos Espíritos nos diz que, em muitos casos, o espírito livre mantém-se louco por causa da sequência de ideias desorganizadas que repetiu durante a existência toda, ou seja, atos repetitivos. Então, volta aqui um pouquinho. Acabei de dizer que o espírito, a doença fica com algumas marcas no perispírito, né? Mas que quem sofre com essa doença é o corpo, né? O espírito, quando liberto, ele, né? Continua lá fazendo as suas coisas no plano espiritual. Tudo depende, gente, da sua evolução. Tá dizendo aqui que alguns espíritos, algumas doenças, né, deixam as ideias desse espírito desorganizadas. Então, embora essa doença não exista no espírito, exista no perispírito,
A mente, a cabeça ainda está em desequilíbrio, está desorganizadas, porque durante muito tempo ele ficou, né, passando por aquela situação, aqueles atos repetitivos. Então, como eu disse, demora um pouco, por isso que a gente vai para erraticidade, por isso que a gente fica lá um tempo, em cuidado no hospital, né, ouvindo palestra, uma série de coisas que é fácil e necessário para que essa impressão saia do espírito. Porque se você vive muito tempo pensando a mesma coisa, não é porque desencarnou que vai deixar de pensar de uma hora para outra. Fica, né? Como diz aqui, as ideias ficam desorganizadas, né? Mas em todas as manifestações dessas doenças, é o corpo que está desorganizado, ó, aquele frisa, né? Mas não podemos esquecer que esse corpo tem uma certa influência na mente viva da alma, impressionando a ponto de mostrar enfermidades imaginárias. Aí eu volto a falar da nossa mente, né? Que é a causa de tudo que a gente vive, de tudo que a gente passa, né? Então, se eu acredito que eu tô doente, que eu tô sentindo dor e aquele pensamento vem comigo, eu desencarno, eu vou chegar lá achando que eu tô sentindo a mesma dor. Não é imediato, a gente não tem, a não ser que o espírito já deixe o plano terreno com uma certa elevação. Muitas vezes, por exemplo, a doença leva algum tempo, né, durante a vida da pessoa, 8, 9, 10 anos com uma patologia, e esse tempo ela usa assim, né, para melhorar o espírito. Quando ele quando ele sai do corpo, ele vai recebendo orientações no plano espiritual, e aquilo vai fazendo com que ele melhore, né? E aí depende muito da condição também que a pessoa viveu durante toda a sua vida, do jeito que ela foi moralmente falando, porque tudo a gente precisa pensar na vida que nós tivemos, né? Pra gente saber aí como possivelmente será o nosso desencarne, a gente tem que pensar na vida que a gente teve, ok? Como ninguém foi criado louco, ela é uma provação dolorosa. Portanto, são consequências de ações negativas de um passado. A loucura pode provocar o suicídio, quando o espírito não suporta o sofrimento por não poder se manifestar livremente, e a única maneira de acabar com isso é procurar a morte do corpo físico para voltar à condição de espírito livre, né? Infelizmente, é um pensamento que quem sofre, né, quem está na dor, no sofrimento tem, que terminando com aquela vida, o sofrimento vai deixar de existir, mas a gente já sabe que não é assim, né? O homem, segundo o livro dos Espíritos, não tem direito de dispor da sua própria vida, né? Só quem o tem é Deus. Deus tem esse direito, né? Então é uma transgressão às leis de Deus. Nem sempre fala aqui o livro que o suicídio é voluntário. No caso da loucura, ele não é, porque o louco não tem consciência do que ele faz. Então, se uma pessoa com problemas mentais tira sua própria vida, não podemos vê-lo como uma outra pessoa que não tinha, né, essa patologia, tinha lá algum distúrbio, porque para tirar a própria vida, vamos combinar que a pessoa não pode estar bem, né? Ela tem lá a sua patologia, mas talvez não como a loucura. Aí, nesse caso, não é, por exemplo, ele não tem consciência do que ele fez, né? É visto de uma outra forma no plano espiritual. Tem um livro que chama Pensamento, de Emmanuel. O autor Martins Peralva, lá no capítulo 35, nos diz que os principais motivos para a pessoa, né, chegar a esse extremo de tirar sua própria vida pode ser falta de fé, orgulho ferido, esgotamento nervoso, loucura, tédio da vida, um vazio existencial, né, que não é ocupado porque não tem fé, moléstias consideradas incuráveis, indução de terceiros, seja eles encarnados ou desencarnados. Porque vocês sabem, né, acho que já falamos aqui, que os desencarnados também podem intuir essas ideias de suicídio em pessoas que estão
desequilibradas. E encarnados também, né? As pessoas são muito vulneráveis, né? Quando estão adoecidas, sei lá, uma outra pessoa desequilibrada vai falar, a única forma de você melhorar isso é morrendo. E aí a pessoa em desequilíbrio vai lá, né? E acha que ele tem razão e pratica, né? Então, ou em muitos casos até ajudam, né? O que agrava mais a situação. Então, Kardec vai falar aqui, ó, que no capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, também ele fala da embriaguez como causa inconsciente do suicídio. A pessoa bebe demais e acaba se suicidando. E ainda das ideias materialistas, ou seja, quando não se acredita que a vida continua após a morte do corpo físico. Aquelas pessoas que recorrem ao suicídio para fugir das misérias e das decepções do mundo são espíritos covardes. Deus ajuda os que sofrem e não aos que não têm força ou coragem para enfrentar as provas pelas quais têm que passar. Responderão por um homicídio todos aqueles encarnados ou desencarnados que foram responsáveis por levarem uma pessoa ao suicídio. São também responsáveis tanto aquele que partiu para o ato extremo por causa do desespero, por falta do necessário para continuar vivendo, quanto aqueles que foram responsáveis diretamente por isso ou que poderiam ajudar e não o fizeram. Cada um responderá proporcionalmente pelo ato praticado. O homem que se suicida com o fim de impedir que a vergonha por uma massa envolva sua família, Deus levará em conta a sua intenção, atenuando a sua falta, mas se de qualquer forma vai entrar na vida espiritual carregando as suas injustiças por ter se privado de repará-lo durante toda a sua vida. É lógico que o olhar de Deus é sempre muito bondoso, nos ajuda sempre, nos dando oportunidades, né? Então, todos nós receberemos condições, né? Teremos condições de nos melhorarmos, mesmo os nossos irmãos que praticaram, né, esse ato tão cruel consigo mesmo, né? Uma crueldade consigo mesmo. Quanto ao suicídio para salvar os outros ou ser útil aos semelhantes, Kardec nos elucida no livro dos Espíritos, pergunta 951. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus. Porque é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida, o bem terreno, a que o homem dá maior valor, aquele que a renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete um atentado. É um sacrifício que ele realiza. Mas antes de o realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil que a sua morte. Então, vamos lá. Tá dizendo aqui, tem um assalto acontecendo e tem uma criança ali perto do assalto. E aí a pessoa viu que veio uma bala direcionada para o lado daquela criança e ela pula na frente para salvar a criança. Então, isso é um sacrifício que Deus enxerga como meritório, né? É considerado um suicídio, mas um suicídio visto de uma outra forma. Ele fez isso para salvar a vida de uma criança que, no entendimento dele, tinha muito mais tempo, né? Mais necessidade daquela encarnação e de viver as coisas dela. Mas aí vem aqui também uma reflexão, né? Que precisa ser feito. Será que a encarnação, né, a vida, não pode ser mais útil do que a morte, né, da pessoa? Então, em alguns casos também, né, Kardec elucida aqui que precisa se pensar nisso, né? Então, no livro dos Espíritos 953, quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Então, tá lá, a pessoa sabe que vai morrer mesmo de qualquer forma. Aí ela vai lá e, né, se mata antes. Aí tá dizendo assim, sempre é culpado de não esperar o termo fixado por Deus, o tempo de Deus,
Cada um de nós temos um tempo para desencarnar. Não devemos antecipar nem por um minuto esse tempo, né? Aliás, haverá certeza de que este tenha chegado o tempo, né, dessa pessoa desencarnar, né, pelas aparências, será que realmente estaria naquele momento? E não se pode receber um socorro, de repente, inesperado, no derradeiro momento? Será que a gente, dali, naquele momento, não receberia, de repente, algum socorro espiritual, né, enviado por Deus para nos livrar daquele sofrimento, daquela doença? Tudo pode acontecer, né? No livro Céu e Inferno, na segunda parte, item 5, existem muitos relatos de vários suicidas desencarnados, mostrando as mais diversas situações que se encontram no mundo espiritual. Quem puder, quem tiver a curiosidade de ver, né, procurar na internet ou ver mesmo o livro, tem uma parte lá na parte 2, na segunda parte do livro, no capítulo 5, que vai ter depoimento de espíritos que se suicidaram, né? O suicídio, longe de ser a porta da salvação, é o sombrio pórtico de inimagináveis torturas. Então, infelizmente, para aqueles que pensam que o suicídio trará a resolução para os problemas, infelizmente está pensando de forma errada. Está aumentando a sua dívida, né, cometendo esse ato. E devemos estar muito, né, aproveitando aqui o tema, nós estarmos muito atentos aos nossos filhos, ao jeito que eles estão, né, criança principalmente, porque o índice de suicídio se tornou muito grande em criança. Olhar para essa criança, se essa criança brinca, se essa criança dá risada, se ela não é muito introspectiva, observar a fala dessa criança. Eu não devia ter nascido. Ninguém me ama. Né? São falas que a gente precisa tomar cuidado, principalmente vocês que são educadores. Todos nós somos educadores, principalmente aí no Batuíra, que nós sabemos que as nossas crianças são vindas de famílias, né, muito desequilibradas, desorganizadas. Então, observar essa fala, observar o comportamento, criança quieta demais, criança chorosa demais, né? E acalentar, consolar, procurar trazer essa criança para perto de você, né? Mostrando através dos ensinamentos da doutrina que for possível para ela, dentro do seu entendimento, entender que, né, se tá difícil aqui, pode se tornar melhor a partir dos nossos esforços. Tudo de uma forma lúdica, que a criança entenda, né? Mas é necessário que a gente esteja aptos, preparados para cuidar dessa criança, daquele adolescente que traz uma fala também, né, que já me faz pensar, e até mesmo do adulto, que anda muito triste, que anda lá encabrunhado, que não quer saber de fazer nada, né? O que eu posso fazer? Oferecer uma escuta amorosa, fazer uma prece, levar para assistir uma palestra no centro espírita, né? Colocá-lo sempre nas minhas vibrações, oferecer-me para ouvir, mesmo que ele repita várias vezes a mesma dor, o mesmo sofrimento, de repente ele está precisando daquele desabafo. Né? Então vamos observar bastante, né? Se nós não pudermos fazer nada para ajudar esses nossos irmãos em sofrimento profundo, que podem pensar ou praticar esse ato tão triste, né? Que é o suicídio. Bom, meus queridos, nós vamos passar agora para a parte B, né? Que é a parte espírita da doutrina, que vai falar hoje sobre o jugo leve, tá? Primeiro, para a gente entender jugo é aquela peça de madeira que eles usam no boi, né, no gado, para segurar, por exemplo, a carroça. Então, aqueles boi que trabalham em arado, eles põem, né, na cabeça do boi para segurar aquela carroça. Porque aí o boi vai carregar lá, né, o alimento que eles colhem. Então, tem um outro significado que é canga,
que é imposta pela força ou autoridade e opressão. E os dois têm um sentido para aquilo que nós vamos ver hoje como jugo leve, tá? A palavra jugo, ela significa, então, submissão, domínio e opressão. E aí ele conta que os judeus, na época de Jesus, estavam sob jugo dos romanos, né? Romano que mandava e desmandava. E o mestre, no entanto, convidou-nos a aceitar o seu jugo, acrescentando que ele era suave, que o que à primeira vista parece uma contradição. Tanto mais se lembrarmos do que as diretrizes religiosas conclamando ao cumprimento dos deveres, né? Está dizendo que tudo que Jesus passou lá e quem seguiu ele passou lá, dá meio que um entendimento que não era tão leve assim o jugo, né? Mas nós vamos entender que o que realmente Jesus quis dizer. Então, lá no capítulo 28, no capítulo 11, do versículo 28 a 30, do Evangelho de Mateus, o jugo leve da seguinte forma é compreendido: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Andar com Jesus, com seus ensinamentos, com a crença de uma vida futura, torna os nossos obstáculos mais leves, né? Carregar esses obstáculos, essas dores, torna-se mais suave quando a gente acredita que a gente não está sozinho, que Jesus está conosco. O jugo, por um motivo perfeitamente evidente, é um símbolo de servidão, de opressão e constrangimento. A passagem dos vencidos sob o jugo romano é suficientemente explícita. O jugo simboliza a disciplina de duas maneiras. Ou ela é sofrida de modo humilhante, ou a disciplina é escolhida voluntariamente e conduz ao domínio de si, à unidade interior, à união com Deus. Então, minha dificuldade é por quê? Porque eu escolhi, fiz um monte de coisa errada na outra vida e agora estou aqui tentando melhorar um pouquinho, né? A cada dia aqui da minha encarnação. Então, eu escolhi. Não é algo que alguém, por exemplo, lá no tempo dos romanos, eles impuseram, né? Tem que ser assim, pronto, acabou, você não tem que falar que acha, que não acha. É assim. Então, é diferente, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, sobre aqueles que, ao contrário, nada espera após essa vida, que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos que vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição de sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos essa condição de estar na lei por ele ensinada. Então, se eu não acredito que exista algo depois dessa vida, todo o meu sofrimento se torna muito maior, né? E eu não tenho esperança, tá doendo, né? Perdi tudo, né? Então, como que eu posso entender essa fala se eu não acredito que isso que eu estou passando é uma oportunidade que estou recebendo, porque depois desta haverá outra, se eu bem viver essa, que será mais tranquila que essa, e assim sucessivamente, né? É desse jugo que Jesus está se referindo. Então, o jugo é a observância dessa lei ensinada pelo Cristo. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade, né? Não é uma imposição como os romanos faziam. É uma imposição porque é por amor que Deus nos permite voltar e sermos melhores nessa vida do que fomos anteriormente. Envolve caridade, a caridade de Deus ensinada pelo Cristo, tá? Nessa passagem evangélica, Jesus, por ser brando e humilde de coração, nos convida a irmos até Ele
Ir até Jesus significa não apenas comparecer a um centro espírita, a uma igreja, templos ou qualquer outro local religioso, pois apenas a presença física não vale de nada. Ou seja, nada significa para a nossa evolução. Se eu for uma papa passe, como alguns centros denominam algumas pessoas que vivem lá no centro espírita, toma passe, mas a reforma íntima que é bom, não foi feita. Né? Então, a evolução não acontece. Não é por estar dentro de uma casa espírita que meus problemas vão ser resolvidos. Não é tomar água fluidificada todo dia que vai resolver meu problema. Nem o evangelho que eu faço todo dia será a resolução dos problemas. Ele será fortalecimento para minhas atitudes, para minha mudança interna, tá? Então, a gente precisa estar com tudo em harmonia. Nós devemos estar nesses locais em espírito, com o coração aberto para que possamos receber aquilo que precisamos e merecemos, e não esperar obter milagres, né? Eu quero ir para a casa espírita, quero ir para o Batuíra, porque eu vou fazer uma cirurgia e vou me curar do câncer que eu tenho. Pode ser que o câncer que você tem não possa ser curado. Mas lá na doutrina espírita, você vai ouvir o evangelho, você vai aprender a palavra de Jesus, você vai melhorar-se interiormente. E isso vai te tornar mais forte, mais resignada para passar pela sua doença, que pode ser que não possa ser curada, mas que você vai conseguir passar por ela de uma forma mais tranquila. É isso que Jesus nos oferece, né? Muitos apenas querem receber sem nada fazer por merecer. E assim como entraram vazios, saem vazios. Por não aproveitarem aqueles momentos de ensinamento do Evangelho, não refletir sobre a vida. O que estão fazendo dela, o porquê da sua família desagregada, o porquê do sofrimento, o porquê do seu orgulho, do seu egoísmo. E descobrirão que é fundamental para a saúde espiritual, portanto, precisamos aprender também a ser mansos e humildes, para que possamos receber o alívio que Jesus nos promete. É necessário o aprendizado da lei de Deus, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Jesus conhecia perfeitamente as nossas dificuldades, afirmando, inclusive, que não viera chamar os justos, isso é, aqueles que já identificamos com o bem. Mas ele veio para os pecadores, ou seja, a imensa maioria dominada, ainda pelo egoísmo e pela ilusão. Ele sabia, em consequência, que os frutos do seu trabalho não surgiriam de efeito imediato. Essa compreensão da natureza humana caracteriza também os primeiros seguidores da Boa Nova, que não aguentavam ou exigiam demonstração de grandeza espiritual de ninguém, devido o cristão identificar-se por seu sincero e perseverante esforço de melhoria. Aliás, lendo-se os textos evangélicos, particularmente as cartas de Paulo, dirigiu às diversas comunidades por eles fundadas. Vê-se que estas se compunham de pessoas ainda falíveis, pois, em suas missivas, o apóstolo trata de desentendimentos, dúvidas, quedas. Percebe-se, contudo, que existia naqueles agrupamento uma disposição autêntica à vivência do evangelho. Então, Paulo percebe que ali tem pessoas querendo aprender mais, né? Por isso, ele continuava ali, né? Fazendo chegar esses conhecimentos do Cristo até ele, né? Então, a doutrina espírita, ela nos permite entender o convite do mestre, tanto em seu significado quanto em sua aplicação. Lembrando que a submissão ao egoísmo é caracterizada por conflitos, apego e ansiedade que realmente representam um pesado fardo a dificultar a nossa marcha, que se faz penosa e cheia de sobressaltos. O jugo de Jesus é suave, nos liberta desses prejuízos, conduzindo-nos progressivamente à vivência do amor e da caridade. O Espiritismo retoma, assim, a tradição cristã original, pois conhece as nossas deficiências, nos recomenda corrigi-las, propondo a ação no bem,
como valioso recurso para essa realização. Foi isso que Kardec afirmou: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que emprega para domar as suas más tendências. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 4. Então, que nós possamos enxergar, né, essa proposta de Jesus a nos oferecer uma caminhada do lado dele, pois do lado dele as nossas dificuldades existirão, mas nós estaremos mais fortalecidos para passar por todas essas situações. Porque com Jesus o jugo é leve, né? A caminhada é suave. Então, lembremos sempre, né, que seja lá o que estivermos passando na vida, nós estamos recebendo sempre a oportunidade de receber a ajuda do alto, do plano maior, né? De Jesus, nosso governador planetário, do nosso mentor individual, né? E de toda uma equipe espiritual que trabalha para nos ajudar. Certo? Este foi nosso estudo dessa tarde. Me diga aí depois do entendimento de vocês, me diga sobre dúvidas. Vamos procurar juntos, né? Sanar essas dúvidas, porque às vezes tem uma passagem de alguma leitura que ficou assim meio, né, subentendido. Vamos jogá-la no grupo, participar. Lembrando sempre, né, gente, que o estudo online ele só tem validade efetiva se a gente se empenhar, né? Passar a fazer o estudo, largar tudo por um tempo, por aquele período, ouvir o vídeo, fazer anotações, porque se a gente só ouvir, né, e não interagir, vai cair no esquecimento, porque a nossa mente tem muitas coisas, né, para assimilar. Então, procure parar o que vocês estão fazendo, reserve um horário, um dia, né, para que esse estudo aconteça. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que cada um tem as suas, os seus afazeres e que um dia se torna muito pouco para tanta coisa, mas a gente precisa se organizar para que a gente possa receber esse grande presente que é os ensinamentos da doutrina espírita, que ela nos traz, né, ensinamentos do Cristo, para a gente poder trabalhar esse nosso melhoramento. Então, ouça 1, 2, 3 vezes, quanto for necessário, leia de novo a lição do livro, procure vídeos complementares, estou sempre falando isso, mas porque é importante para esse nosso crescimento, né? O curso online ele é muito efetivo, mas se a gente tiver comprometimento, se for uma coisa assim, se a gente não tiver uma preocupação de tirar realmente um tempo para fazer isso, as coisas se perdem, tá bom? Então vamos vibrar, né? Fazer as nossas vibrações. Então vamos nesse momento, envolvendo aqui, nesse momento de vibração, todas as intenções que estão aí no nosso coração, na nossa mente. Colocando aos pés de Jesus e dos nossos benfeitores espirituais o pedido das vibrações que envolve aquelas pessoas que amamos e aquelas pessoas que talvez ainda não amemos, mas que sabemos que necessita de uma oração. Vamos pensar naquele irmão que está hospitalizado, se encontra nas ruas, ou aquele que se encontra em presídios, ou aquele que é idoso e se encontra nas casas de repouso, muitas vezes abandonado pela sua família. Vamos pensar nas crianças também abandonadas, nos nossos irmãos que deixaram a carne através do suicídio. Vamos pensar em cada ser que sofre nesse planeta Terra, em nós mesmos, na nossa família, no nosso vizinho. E vamos envolver tudo isso agora, colocando aqui nos pés de Jesus, para que os nossos amigos espirituais possam recolher essas vibrações, transformá-las naquilo que os nossos irmãos precisam. Se for a saúde, transforme-se em saúde.
Se for paz, transforme-se em paz. Se for amor, se transforme em amor. E que assim possamos deixar aqui também o nosso pedido de vibração para o Centro Espírita Irmãos de Batuíra, casa que nos acolhe, para que eles possam continuar o trabalho que realizam em prol de ajudar aqueles que necessitam. E assim, vamos também deixando uma vibração aqui em aberto, para que os nossos irmãos espirituais possam recolher e levar aonde eles sabem que há uma grande necessidade. E assim, nós vamos encerrando as nossas vibrações e passando para a nossa prece final, agradecendo infinitamente a Deus de profunda misericórdia, por nos permitir estarmos aqui vibrando na mesma sintonia, separados fisicamente, porém unidos em pensamento e em coração. Que esse estudo que hoje realizamos possamos aqui reverberar em nossa mente, na nossa vida, por toda a semana, por toda a nossa vida. E que desperte em nós um desejo de conhecer cada vez mais. E que nós possamos buscar, então, por mais conhecimento. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar, pela comida, pela nossa casa, pelos amigos, pela família, pelo trabalho, pelo estudo, por tudo que o Senhor nos dá aqui como oportunidade de melhores ficarmos a cada dia. Obrigado, Senhor, que assim seja. Um grande beijo para cada um de vocês, um abraço fraterno e saudoso. E eu desejo que vocês tenham um final de semana abençoado e uma ótima semana que vai iniciar. E aproveitem para se aprofundarem no tema trazido hoje no estudo. Um beijo. Até a próxima oportunidade, até o próximo estudo. Fiquem com Deus.